era a pergunta? Da acessibilidade. Acessibilidade. Então daí no caso eu nunca usei o Braille, acabei nunca usando o Braille, né? Mas assim, em termos de acessibilidade, essa deficiência, a Stargardt, ela, uma das características dela é a dificuldade para enxergar com muita luz. Então, por exemplo, que nem nós, a gente está aqui na sala aqui agora. Eu enxergo vocês, assim, né? Mas como essa sala é uma sala clara, com essa luz do dia, fluorescente e de dia, eu tenho bastante dificuldade para identificar os detalhes, assim, no rosto de vocês, das coisas, assim. Eu enxergo tudo, mas tenho essa dificuldade para identificar os detalhes. É como se eu estivesse olhando através de um vidro jateado, assim, às vezes, sabe? Então, muita luz atrapalha. E quando é muita luz mesmo, atrapalha mesmo, assim, aquilo que se chama de cegueira diurna, né? No meu caso, eu não chego a ser total, eu consigo me deslocar na rua, assim, sem uso de bengala e tal. Mas às vezes atrapalha, assim, quando a luz é assim, muita claridade, né? Então, à noite é bem mais tranquilo, assim, enxergo bem normal não, né? Mas enxergo bem melhor. E, então era interessante, assim, que tivesse uma sala com cortina, talvez, né? E agora, como professor, as salas que eu dou aula tem cortina, né? Foi uma exigência que eu coloquei na escola. Então eu pedi, tem que ter cortina, porque essa luz ela me atrapalha muito. Com mais contraste, mais penumbra um pouquinho, ou mesmo a luz artificial também já é melhor, né? Então ficou a cortina, ela não atrapalha para os alunos poderem usar e para mim fica melhor. Mas na escola não tinha. E a escola que eu estudava, assim, a maior parte do tempo que eu estudei, era essa escola Augusto Meyer, era aquele modelo, eram as escolas Premen lá, aqueles projetos que tinha lá na época da ditadura, lá, acho que era. E elas vieram com um modelo francês, então ela não tinha janela dos lados, ela tinha só uma cunheira em cima com uma luz, então aquilo era horrível, assim, pra mim. Então não tinha, assim, esse tipo de recurso nesse sentido, até porque era bem complicado de fazer. Em termos de espaço, assim, talvez alguma coisa como alguma marcação no início das escadas, assim, então. Mas conseguia me virar bem, assim, porque tu acaba utilizando outros recursos, assim, outros pontos de referência, né, identificando pontos de referência. Mas recurso propriamente de acessibilidade eu nunca tive nenhum, assim, na escola. E aí acho que entra um pouco da formação em casa. Na minha casa, minha irmã mais velha e eu, nossos pais sempre nos criaram de uma forma normal, assim, era tipo, tu faz tal coisa, não consigo, tá, então vamos achar um jeito de fazer, sabe? Não era do tipo, meu Deus, vamos ver, né, os deficientes. Não, vamos achar um jeito. E aí as coisas iam fazendo, assim, né? Tipo, o pai mandava ir no centro pagar conta, tu imagina, né? Aí, sabe, mas como é que eu vou pagar a conta? Pergunta pra alguém, se informa, é assim, ó, esse papel é assim, assado. E a gente ia se virando, sabe? Pra pegar o ônibus, conhecer o ônibus pelo barulho, assim, do ônibus, né? Cada linha tinha como isso da época era bom, assim, porque as empresas tinham modelos de ônibus diferentes, motor e tudo. Então eu conhecia pelo barulho, assim, dos ônibus e tal. E nossos pais, não que eles fossem largados, que eles sempre foram muito companheiros. Até hoje, assim, meus pais, né, são super companheiros, assim. Mas era do tipo, vai lá e te vira, sabe? Nunca foram de aquele paternalismo, assim, de ai, coitadinho, não vai fazer nada. Não, vai lá e faz. Até hoje, às vezes eu tô em casa lá, tô conversando com a mãe, assim, e tal, quando eu vou visitar, e aí viro açúcar na mesa, ela já reclama que virou açúcar na mesa. E às vezes eu viro porque eu vou, a cozinha é muito clara, e tu, sei lá, bate na bordinha da xícara ali, derruba um pouquinho, e às vezes é bem por não enxergar, né? E ela briga igual. Aí, sabe, mas é que eu não enxerguei, eu disse, ai, cuida, ela diz assim, né? Então foi aquela coisa de aprender, pra ser bem sincero, assim, eu comecei a me sentir uma pessoa com deficiência depois que eu comecei a fazer especialização em educação especial. Porque aí eu passei, as pessoas começaram a me perguntar sobre a deficiência. Aí eu comecei a dizer, eu sou deficiente, sabe? Porque até então não. Até então eu sempre fui do tipo, vou achar um jeito, né, de me virar e me adaptar. Então eu aprendi muito rápido a me adaptar nos espaços, assim, né, de uma forma ou de outra. Às vezes melhor, às vezes nem tão bem, né? Mas eu acho que esse processo foi bem interessante, assim, de adaptação, assim. Com altos e baixos, mas foi indo, assim, né? Às vezes pegava o ônibus errado, é comum de fazer. Até hoje, né? Como o Guaíba cresceu muito, tem muito mais linha de ônibus, então às vezes eu me confundo, a solução é simples, eu ataco todos os ônibus. Aí eu pergunto pro motorista, alguns já me conhecem, já nem param, outros eu buzino, outros já param direto, às vezes nem é o ônibus que eu quero pegar. Eles param e dizem, entra aí onde está, mas é o Florida, né, que eu pego. Não é essa não, então... Vai indo.
Você tem dificuldade de acessar espaços da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Quais? Sim. Elevador da FACED. Elevador da FACED não tem uma faculdade de educação, é inadmissível que uma faculdade de educação não tenha um elevador com acessibilidade mínima, tanto para saber se ali na fila, no corredor, enfim, acessar o elevador da FACED é algo, é no chute, no tato e se alguém estiver no elevador. As salas da FACED, tudo é parede branca, né? Essas paredes, acho que é o Catex que tem material, né? As portas e paredes são brancas, então às vezes é difícil de saber onde é que é a porta, onde é que é a parede. Os números das salas, algumas têm um número maior, dá pra ver que estão mais baixos, dá pra ver, mas eles estão contra uma janela que é absolutamente branca e transparente, então é luzes sobre a luz com material que brilha e não tem alto relevo, né? Tem uns adesivos assim que são um pouquinho de alto relevo, mas aquele sim, tu tem que ter uma boa sensibilidade para poder identificar o número quando tu não consegue enxergar. Escadas brancas, tudo branco na FACED. Aí tô falando da minha perspectiva, né? Porque isso também para algum outro tipo de deficiência visual talvez não seja problema. Mas para mim o fato de ser tudo muito claro ali dificulta pouca identificação nos espaços. No PPGDU ali, por exemplo, o vidro da secretaria, eu canso de dar com a cabeça naquele vidro, porque não tem nenhuma fita amarela, nada que identifique onde é que está o vidro, onde é que está o balcão. Então, às vezes eu entro ali, quando está mais escuro, assim, nublado, eu entro ali tranquilo, né? Consigo identificar onde é que está o vidro e a pessoa. Mas às vezes tu entra naquele ambiente claro, no meu caso, a claridade, eu perco um pouco a noção de profundidade, então eu canso de dar cabeçada no vidro lá e tal. E basicamente é isso, assim, em termos de acesso. Aqui no Sinted tem um elevador com som, com voz, mas é uma voz que, se tiver duas pessoas conversando dentro do elevador, já não escuta o que ela fala, né? E, em geral, é isso, assim, né? Em termos visuais, eu acho que falta esse recurso de algum sinal, algum indicativo, alguma coisa talvez em alto relevo, não precisa ser braille, mas que tenha um alto relevo nos números, alguma coisa mais de marcação assim entre porta, parede, corredor, essas coisas assim. Mas em termos de acesso, até que não. E a coisa do uso do material eletrônico, né? O cartão, por exemplo, ele poderia ter uma marcação no cartão para a gente saber para que lado está o código de barras ou não, né? Para passar nas maquininhas. Eu consigo ver o lado do cartão ainda, né? O lado da foto não, mas se está no ambiente muito claro, eu já me atrapalho. Então, se tivesse um alto relevo, saber qual o lado, a frente, o verso do cartão, ajudaria. Isso é bem interessante. E depois os ambientes virtuais da URGS, assim, que é um problema, né, de acessar. Mesmo com o leitor de tela, mesmo assim, particularmente dominando os leitores de tela, tem assim, ferramentas ali como o Moodle e o próprio portal do aluno que é bem difícil de acessar. Tem que fazer uma manobra para conseguir acessar algumas informações ali. Muita coisa em PDF, muita coisa em formatos que o leitor de tela não acessa. Então, são dificuldades pontuais que, na minha opinião, poderiam ser resolvidas. Com pequenas ações, assim, pequenas coisas assim de sensibilidade mesmo. Né? Isso em termos de deficiência visual. Se a gente for falar das outras deficiências, então não se fala, né? Imagina uma pessoa com um cadeirante, se faltar luz e der um incêndio, a pessoa estiver no prédio da FACED, faltar luz e tiver incêndio, um cadeirante, como é que ele faz? Tem 2 elevadores só, mas não tem alguma outra estrutura de segundo plano, então não é complicado. Tu disse que os teus pais, eles sempre te trataram, né, de um jeito bem normal e tal. Então, com que idade tu começou a vida escolar, né? De quem partiu a iniciativa de te colocar numa instituição de ensino regular? Foi normal, comecei com 7 anos, de 6 para 7, né? Na escola. Então, nós somos naturais, a minha família é natural de Bom Jesus, na Serra. Toda a minha parência, tudo para lá ainda, na Serra. Então, quando a gente veio de lá, eu vim de lá com 5 anos. Então, família de interior mesmo, assim, não, bem de interior. E aí a gente veio pra cá, a minha irmã, quando a gente veio, ela tinha 7 anos, eu tinha começado a aparecer a deficiência nela. Para mim demorou um pouquinho mais. Essa deficiência ela surge aos 7 ou aos 40, né?
O caso mais simples dela aos 7, que foi o nosso caso. A gente veio pra cá e era aquela coisa, tem que estudar. Né? Então, a minha mãe nem sabia de nada, assim, que... Bom, não sei se havia, né, alguma ação, algum trabalho específico na época com relação a isso, mas era assim, a escola é ali, vamos matricular ali, né? Como a gente entrou nos primeiros anos da escola com visão normal, não foi problema de entrar na escola, né? Mesmo no caso, eu entrei com 7, eu já ainda tinha visão normal, foi começar a partir dali a surgir. E a minha irmã já estava, né, desenvolvendo a deficiência. Mas ninguém pensou assim na época, pelo menos eu acho que tanto a mãe quanto o pai não pensaram assim, se ela teve, ele vai ter também, não se fazia essa ideia. Né? Quando os dois irmãos tiveram a deficiência, a gente foi para os recursos, os médicos, o hospital, tudo, e todos diziam a mesma coisa, eles vão ficar cegos, eles vão ficar cegos. Teve uma fase assim, um pouco mais de desespero, assim, principalmente da mãe, né? O que ela vai fazer, né? E os médicos diziam, eles vão ficar cegos, e a gente não ficou. Né? Mas quando se descobriu o que era exatamente a deficiência, aí eu estava lá pela quarta série, quinta série, e aí só foi, né? E a gente ia aprendendo a lidar mesmo com as coisas, com os colegas, com os alunos, com os professores, do jeito que dava, a gente ia fazendo. Então, acho que, na realidade, no nosso caso, nunca se parou para pensar. O que se fez foi, tipo, a realidade que tem é essa, vamos ver como é que a gente lida com ela. Né? Então, não houve essa reflexão, na realidade, né? Era o que tinha que fazer, foi o que se fez. As escolas eram de ensino regular e eram todas, tipo, do município ou do estado, ou eram particulares? Sim, não, a primeira, todas públicas. A primeira do município, depois do estado, duas do estado, aí o seminário, acho que pode se enquadrar no campo de particular, né? Mas aí, modelo de escola interna, aí outra lógica também, uma escola religiosa e tal. Mas sempre assim, em termos de... E foi uma opção minha, né? Eu queria ser padre. Depois eu descobri que gostava muito de mulher, não quis mais ser padre. Mas já era uma opção minha, já estava com 15 anos e tal. Mas sempre escola pública, rede pública, normal, assim. E tu sentiu alguma diferença entre uma e outra? Em questão de acessibilidade de professores, de material? A acessibilidade eu não notei nenhuma diferença, porque nenhuma delas tinha. A diferença só no seminário é que tinha mais aquela coisa do colega mesmo, né? De vamos fazer, e eles havia um senso de coleguismo mais apurado, assim. Mas também não muita diferença, acho que era bem normal, assim, pouca coisa, assim. Aí estava um pouco aquela coisa, vamos ajudar o irmão e tal. Mas meio que tinha essa promoção da ajuda mútua, da colaboração, né? Entre todos, assim. Em termos de ensino, sim, por ser melhor, né, o seminário. Tanto que eu saí do seminário, eu fiz o vestibular aqui e entrei direto, né. Não sei fazer por si, não sei fazer nada. Eu tive dificuldade um pouco lá, só na questão do latim. Porque é que no caso nós tínhamos aula com professores de escola regular também, né. Os professores vinham de fora para ensinar. Desculpa interromper o trabalho delas, mas é que isso vai ajudar na minha pesquisa. Tu não fez cursinho pré-vestibular porque não tinha acessibilidade ou porque tu achou que não era necessário? Porque não era necessário, porque quando eu saí do ensino médio, terminei, me inscrevi no terceiro ano, eu já sabia que não ia ficar no seminário, né? Já tinha decidido, daí eu peguei e me inscrevi no vestibular, naquele meio tempo. Já que eu vou sair mesmo, vou arriscar, né? Daí as aulas lá terminaram em dezembro, finalzinho de dezembro, e aí a prova era em janeiro, vim fazer a prova, bem no sentido de ver como é que era, bem de sangue doce, assim, né, pra ver como é que era. Aí, passei. Tá, mas se precisasse fazer cursinho pra vestibular, tu encontraria algum? Não sei, no caso, em termos de acessibilidade? Pois não sei, nem procurei, na verdade, né? Não precisou, então não sei, assim, como é que seria. Mas eu acredito que acessibilidade, não. Porque eles têm material muito rápido, né? A dinâmica de cursinho. Então, aí eu posso te dizer já por conhecer depois como professor, né? Que eles, aquela coisa do livro, questão alternativa, ou pelo próprio vestibular, né? Foi um dilema fazer vestibular. Né? Então, acredito que acessibilidade não. Mas eu jogo muito acessibilidade também na postura do professor. Lá no caso, no seminário, os professores vinham das escolas da região, davam aula, contratados por ali. Então eles já eram professores experientes, eles já sabiam lidar, não consegue fazer isso aqui, faz de outra forma, explicavam de outra forma, davam uma atenção um pouco especial. As turmas eram pequenas, né? Então
turmas tinham 15 alunos lá só. Então era muito mais fácil do acompanhamento direto ali. Eu só tive dificuldade no seminário em latim, porque o professor era um padre, não era um professor, assim, e ele mesmo dizia assim, eu não sei como é que eu vou te ensinar isso aqui e tal, né? E eram umas folhas enormes, umas tabelas enormes com as declinações do latim e tal. Aí me atraquei a memorizar aquilo de tudo quanto é jeito que podia, assim, passava noites e noites memorizando aquela folha para poder trabalhar. Mas era um problema da formação dele, mas que era uma disciplina que não tinha peso, assim, né, lá dentro. Se eu passasse, eu rodasse, não ia ter problema, né? Mas eu queria porque eu achava muito legal, assim, latim. Então. Mas fora isso, não tive problema nenhum, assim, igual a escola, foi igual ao mesmo ritmo de escola normal, assim. No vestibular, teve algum esquema de acessibilidade ou não? Teve. A URGS, ela oferece, né, não sei desde que ano, assim, se já tinha antes, bom, provavelmente deveria ter antes, né, mas tu tem a opção de escolher, para deficiência visual, né, a prova em braille, ampliado, ou com o ledor, que é a pessoa que lê, né. Eu sempre optei por ledor, porque eu ia demorar muito tempo para ler e tal. Então, quando eu fiz, eu pedi, quando eu fiz a inscrição, fui no Copers ali, fiz o pedido para o ledor, eles mandaram uma pessoa para ler a prova. Fica um fiscal, junto na sala, fica uma sala separada, e o ledor, a pessoa que fica lendo ali igual um robozinho. Quantas vezes eu pedi para ele ler a questão, repetir, fazer, aí ele dá, no caso ele recebe uma formação nessa área, né, como proceder e tal. Então, algumas coisas que ele podia explicar, assim, tipo, aqui é um mapa, assim, assensado, né, tal, que não fosse auxiliar na resolução da questão, ele ajudava. Se fosse uma informação que pudesse auxiliar na resposta, daí já não dava essa informação. Né? Mas ele ia auxiliando ali, né, funcionando como os olhos. Aquilo. Na realidade, o que ele fazia, grosso modo, era tentar, né, transmitir, oralizar o que ele estava enxergando da melhor forma possível, sem favorecer e sem me prejudicar. Né? Então, foi tranquilo. A parte de humanas, assim, as provas de humanas, foi tranquilo, não tinha problema nenhum. Até porque eu já estava acostumado a ouvir outras pessoas lendo. Né? Como eu falei, o material era gravado, era alguém lendo. Então, para mim, era muito melhor eu ouvir alguém lendo do que eu tentar ler uma prova. Né? Então, eu fixava melhor a ideia. Até hoje eu tenho um pouco esse raciocínio melhor, né? Ouvindo, até com os leitores de tela. Assim. E aí, claro, na prova de química, física e matemática foi um parto, né? Porque aí, imagina, né? Fazer, sei lá, matrizes mentalmente. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que algumas eu chutei as ganhas, assim, né? E aquelas questões de progressão aritmética geométrica, tudo no dedinho, assim, contando. Mas foi indo, assim. Química eu tive um pouco de dificuldade, era para visualizar as equações quando eram muito grandes, né? Porque uma coisa é eu pegar um texto e ler uma, duas, três vezes, memorizar, né? E aí tranquilo. Outra coisa é tu pegar numa prova que tem pouco tempo, né, para tu responder e tal, para conseguir fazer. Então isso foi uma dificuldade, assim, né, nesse sentido. Mas deu. Assim, algumas eu sei que até hoje eu não faço a menor ideia do que estavam dizendo a questão lá, porque eu não conseguia mentalizar. Mas as exatas, como não tinha um peso maior, assim, estava dentro da margem de erro, assim. A vantagem é que eu consegui ter uma média muito boa nas humanas, assim. Quando eu fiz o vestibular, até não sei quando que mudou, mas em 98 ainda eram 35 questões para cada matéria, 30 em português, e a gente ganhava 3 horas a mais. Isso era um benefício, né? Eu me lembrei disso. A gente tinha 3 horas a mais para fazer a prova. Então, é o único benefício, além do ledor e tal, que a URGS dá, assim, em termos de que possa ser um benefício, né? Dar um tempo a mais para tu resolver a prova. Daí eu me lembro que daí eu fiz médias boas, assim, no espanhol eu fiz 33 das 35, história 28, literatura 30, português eu fiz 26 das 30, né, era um que tinha menos. Aí química, matemática, física, foi tudo lá quase na média, assim, né? Mas era tipo o suficiente para passar para a história, que era o que eu queria mesmo. Eu fiz direto para a história e consegui passar. E isso muito pela formação do seminário, que também é mais assim, tem um enfoque muito maior em humanas, né? As exatas era só a cartilha mesmo e tal. As humanas a gente tinha muita aula de história, literatura, filosofia e tal. E aí isso ajudou bastante, com certeza. Ali, nesse caso, entrou uma soma de formação intelectual mesmo e estratégia mesmo de se virar, de memória, concentração.
Em alguns momentos da prova, dava uma canseira, assim, dava uma desconcentrada, assim, tinha que dar uma parada, respirar, e depois voltar. Mas foi um parto, assim. Eu acho que se eu tivesse que fazer de novo, eu não sei se eu conseguiria já hoje, assim. Mas, sei lá, é uma coisa também do momento ali, né? Tu quer fazer aquilo, tava muito na pilha de fazer aquilo ali, tu vai, faz. Tá, A gente não pode se esticar muito mais. Senão depois eu quero vocês transcreverem tudo isso. E a Lili já tá atrás de ti. Também, por isso. Só a mesma pergunta. De 0 a 10, aqui na instituição, tu como mestrando, como aluno, né, qual nota tu daria em questão de acessibilidade pra ti? No contexto de todo o campus da educação. Universidade? Qual nota que eu daria para a universidade? De 0 a 10? Isso. Em termos de acessibilidade no geral ou específica para mim? Isso. 4. Eu acho, assim, eu teria que pensar mais, assim, mas eu acho que ela não está nem nos 50%, eu acho que é meio por aí, sabe? Porque o que eu consigo acessar hoje é porque eu consigo acessar. Não que seja uma coisa pensada para acessibilidade. E uma coisa que é muito importante pensar assim, em deficiência. Existe uma acessibilidade, existe um protocolo para algumas coisas, mas cada deficiência, além de ser uma deficiência, é uma deficiência em uma pessoa, onde cada pessoa é uma pessoa. Então, eu tenho essa deficiência chamada Stargardt, que é a mesma da minha irmã. Absolutamente igual. A mesma coisa. Eu enxergo melhor no escuro, ela no claro. Então, se eu pudesse aqui, eu fechava as cortinas da sala. Ela ia entrar, ela ia abrir. E a mesma deficiência, a mesma situação, tudo igual. Só que são duas pessoas diferentes que já vão ter reações diferentes. Ela estudou aqui na FACED, eu estava lá no campus do Vale. A minha irmã é formada também pela URGS em pedagogia, colega de vocês, assim, né? E ela adorava a FACED porque tudo era claro. Eu odeio porque tudo é claro. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, é muito... Assim, eu dou uma nota 4 porque eu acho ruim. Por exemplo, tu andar no campus com aqueles varal que estão ali. Por exemplo, pra mim é horrível aquilo ali, sabe? Porque é umas varas, uns negócios oco, não é uma parede escura que tu vê, sabe? Mas é uns ferros, aí daqui a pouco tu olha, né? Como no meu caso eu tenho que estar buscando um foco melhor, eu olho, não tem nada, pelo menos é um ferro no chão, que tu vai bater do lado, isso, aquilo, sabe? Se está mais escuro, melhor. Se está muito sol, contra o sol, então, eu posso dizer que é uma cegueira branca total, assim, né? De luz, assim, eu só enxergo luz, não enxergo nada. Então, é horrível, sabe? Para se deslocar ali. Enfim, outras coisas, assim, situações que ocorrem que não são pensadas nessas pessoas. Que talvez para outros já não tenha problema, né? Então, se para mim é 4, talvez para algum outro seja 8, 9, né? Mas eu acho que, a meu ver, falta eu não vejo. Mesmo que as coisas sejam acessíveis, eu vejo muitíssimo poucas ações em termos de acessibilidade no espaço, dos espaços. Tem o projeto Incluir, que eu acho que, né, quebra o galho de algumas coisas, mas é bem quebra galho, assim, porque eles não dão conta da demanda de digitalização do material, de apoio. Mas em termos de estrutura, não vejo assim algum resultado de, olha que legal, fizeram isso aqui, sabe, para facilitar. Isso não é. Se tem, aí fazendo até um trocadilho com deficiência visual, né? Se tem, eu não vejo. E nem toco, nem sinto, né? Porque eu acho que é um problema sério, assim, nesse sentido.